Olá pessoal, no primeiro vídeo sobre os juízos do período tribulacional ou da tribulação, nós falamos sobre os selos e falamos sobre as trombetas. E descrevemos, biblicamente, à luz de Apocalipse, o que são cada um deles, à luz daquilo que nós já falamos em vídeos anteriores sobre os grandes conflitos na chamada campanha do Armagedon, que há de começar da metade da tribulação até o período final. E os selos já começam, obviamente, desde o começo da tribulação, esses juízos de Deus sobre a terra. Mas faltou ainda um terceiro tipo de juízo, que na verdade são 7 taças no período final chamado da grande tribulação, dos 3 anos e meio finais. A terceira série de juízos que completam então esse derramamento da ira divina são o que a Bíblia chama de taças. Taças de juízo, taças da ira de Deus, conforme Apocalipse 16, você pode ler lá, do versículo 1 ao versículo 21. Então, embora essas quatro dessas taças sejam derramadas nas mesmas áreas que as trombetas, elas caminham lado a lado umas com as outras, não parece, obviamente, refletir o mesmo juízo, parecem ser diferentes. Já que as trombetas começam no meio da tribulação, e representam os acontecimentos de toda a segunda metade da semana profética, da 70ª semana de Daniel, ou do período tribulacional, ou da tribulação. Então as taças parecem abranger um período muito breve, no final da tribulação, imediatamente anterior ao segundo advento de Cristo. Ou seja, essas taças parecem fazer referência particular a quem? Aos incrédulos, uma vez que esses experimentam uma ira especial de Deus nesse período tribulacional, conforme Apocalipse 16, 9 e 11. E tem uma referência especial ao anticristo, a besta aqui, e aos seus seguidores em Apocalipse 16, versículo 2. Essa primeira taça de Apocalipse 16, 2 é derramada sobre a terra, como aconteceu com a primeira trombeta. Nesse juízo, Deus derrama então sua ira sobre os adoradores da besta. A segunda taça de Apocalipse 16, versículo 3, como na segunda trombeta, é derramada sobre o mar o juízo de Deus. E o resultado desse juízo é morte espiritual. O mar torna-se morto, como o sangue de um homem morto, diz a Bíblia. E a terceira taça de Apocalipse 16, de 4 a 7, como a terceira trombeta, é derramada nos rios e nas fontes de água, que perdem seu poder de nutrir o homem e de satisfazer ou manter a vida sobre a terra. Isso parece, claro, referir-se à impossibilidade de encontrar vida para os que seguiram a besta, o anticristo aqui. A quarta taça já trata de um outro assunto, está em Apocalipse 16, de 8 a 9, como é muito parecido com a quarta trombeta, porque cai sobre o sol. Ou seja, nesse caso aqui é retratado um indivíduo, pois João se refere ao sol como ele, ou seja, como uma pessoa, um sujeito. Isso deve dizer respeito também ao juízo de Deus que impõe cegueira aos seguidores do anticristo ou a besta aqui, a besta do Apocalipse. A quinta taça, mencionada em Apocalipse 16, de 10 a 11, relaciona-se à imposição de escuridão sobre o centro de poder da besta, prevendo então a destruição do império que alega ser o reino do Messias. O que não é verdade, é um grande engano mundial, um falso reino messiânico que o anticristo vai tomar para si, dentro desse poder mundial gentílico que ele se diz Senhor e Rei. A sexta taça de Apocalipse 16, 12 prepara o caminho para a invasão dos reis do leste, a fim de que, com os exércitos da besta, possam comparecer ao juízo de Cristo contra eles na batalha final, que é a batalha do Armagedon. A sétima taça de Apocalipse 16, de 17 a 21, fala sobre a grande convulsão que vai acontecer na terra e que subverte completamente as atividades dos homens à medida em que eles experimentam o furor da ira de Deus. Como a Bíblia menciona em Apocalipse 16, 19, o furor da sua ira. Então vai ser um momento terrível da ira de Deus sobre a terra, como nós estamos vendo aqui. A Bíblia fala de um outro juízo muito importante também dentro desses juízos tribulacionais, que é o juízo contra a grande Babilônia, a grande prostituta, ou a Babilônia.
O que é essa Babilônia, ou essa grande prostituta? Apocalipse 17 menciona então um juízo contra essa grande meretriz. Quem é essa grande meretriz? É o sistema religioso apóstata, falso, que abandonou a fé verdadeira, né, baseada em Cristo, na palavra de Deus, que existe no período, claro, já existe hoje, obviamente, mas de uma maneira muito mais intensa, pujante, exponencialmente, nem se compara com hoje, vai haver no período tribulacional. Ou seja, a igreja professante, incrédula, na verdade, só de boca para fora, mas incrédula, entrou no período tribulacional, ficou para trás no arrebatamento da igreja, conforme nós vemos Apocalipse 2:22 e Apocalipse 3:10. E dela surgiu um grande sistema religioso unificado, daí então esse movimento, né, de ecumênico mundial, de fusão de todas as religiões do mundo, é essa grande meretriz que vai dominar o mercado mundial religioso, levantando o anticristo e depois sendo subjugado e tiranizado e detonado por ele, ok? Então, qual é a descrição bíblica dessa grande meretriz? João, né, apresenta uma descrição detalhada desse sistema, e nós vamos mencionar aqui. O primeiro destaque que nós trazemos é que esse sistema religioso mundial é caracterizado como uma meretriz, uma prostituta. Apocalipse 17, versículos 1 e 2 e versículos 15 e 16 menciona isso. Ela, claro, essa grande prostituta, alega ser a noiva de Cristo, mas obviamente ela caiu de sua posição de pureza e tornou-se prostituída, uma meretriz, conforme diz a Bíblia. Segundo destaque que nós trazemos é que esse sistema é um condutor de negócios eclesiásticos, que usa a religião para fazer negócio. É o que nós vemos em Apocalipse 17, 2 e 5. Ou seja, nas Escrituras, a fornicação espiritual refere-se à adesão a esse falso sistema religioso mundial. Terceiro destaque que nós trazemos, ou característica, é que esse sistema é um condutor de negócios políticos. É o que diz Apocalipse 17:3. Parece controlar, a princípio, a besta, né? Na qual a besta depois a monta, né? E a domina totalmente. Primeiro ela monta sobre ele, né? Mas depois é ele que domina ela. Quarto destaque é que esse sistema torna-se muito rico e influente no mundo todo, é o que diz Apocalipse 17:4. Quinto, esse sistema da grande prostituta representa também uma fase de desenvolvimento da cristandade, que até agora não foi revelado, mas que há de se revelar, conforme descrito em Apocalipse 17:5. Por isso é chamado de mistério. Claro que não tem nada a ver com o mistério lá de Efésios, que se refere à dispensação da graça, a era da igreja. Aqui é um mistério falsificado pelo anticristo e pelo diabo, por Satanás, no período tribulacional, tá bom? Então não tem, claro, nada a ver com o mistério mencionado lá por Paulo, né? Se referindo lá nas cartas paulinas sobre esse mistério que é a fusão dos gentios com os judeus numa mesma noiva de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus, fundida agora, né? Unida na era da igreja, na dispensação que nós vivemos hoje, dispensação da graça, num só povo, o povo de Deus, que outrora só Israel tinha as promessas de Deus, mas agora os gentios também desfrutam, né, pela fé e pela graça de Deus, desse mistério que outrora estava oculto, que é a igreja de Jesus, dentro desse parênteses profético chamado era da igreja e tal. Então, também no período tribulacional vai haver um falso mistério que até agora não foi revelado, conforme Apocalipse 17:5. Sexto destaque que nós trazemos aqui é que esse sistema religioso é o grande perseguidor dos santos. De Apocalipse 17:5 fala sobre isso, né? Então, não é só lá na Inquisição, ou em vários períodos da história humana, né? A igreja foi perseguida, o povo de Deus foi perseguido por muitas nações, não. Isso vai ser muito mais intenso, porque esse sistema religioso mundial, chamado de meretriz, a grande prostituta, vai ser o grande perseguidor dos santos, que vão se converter, vão ser regenerados através da fé, da pregação do evangelho do Messias Hamashia, do Messias que há de vir no segundo advento. Esse sistema religioso mundial será o grande perseguidor, juntamente com a besta, o anticristo dos santos do período tribulacional, é o que diz Apocalipse 17:6. Sétimo destaque que nós trazemos aqui é que esse sistema religioso mundial
é organizado em todo o globo terrestre. Ele é mundial. Ele tem influência e relevância mundial. Oitavo destaque é que esse sistema será destruído pela besta, porque a besta vai tirar toda a glória dele e vai chamar toda essa glória, né, para si. Primeiro vai usar ela para se levantar. Depois vai subjugar ela e destruir ela, conforme diz as Escrituras. E o cabeça da aliança romana, que é o anticristo, o Império Romano ressurgido, que é esse poder gentílico mundial do anticristo, a fim de que a sua supremacia não seja ameaçada, ele há de destruir esse sistema religioso mundial, o próprio anticristo. Tá bom? Outro destaque muito importante quando se fala sobre isso é qual é a identidade da meretriz de Apocalipse, que nós estamos falando aqui, 17. Qual é a identidade? Né? Então, Hislop, um erudito, né, em sua obra cuidadosamente documentada, chamado The Two Babylons, ou As Duas Babilônias, ele delineou aqui um relacionamento existente entre a Babilônia Antiga e a doutrina entre a Babilônia Antiga e a doutrina babilônica aqui, né? A prática desse sistema prostituído mundial que a Bíblia chama de grande meretriz ou a Babilônia ressurgida, o sistema religioso mundial ou o mistério falsificado por Satanás. Ironside, um outro teólogo, ele traça o mesmo desenvolvimento quando menciona, né, essas duas Babilônias, a antiga e a nova Babilônia, que ainda vai se levantar, esse sistema mundial religioso no período tribulacional. Ele fala assim: essa mulher de Apocalipse 17 é um sistema religioso que domina o poder civil, pelo menos por algum tempo. O nome sobre sua testa, né, nos permite identificá-lo facilmente. Mas para fazermos isso, diz Ironside, seria bom voltarmos ao Antigo Testamento para ver o que é revelado a respeito da Babilônia nos tempos antigos, literalmente, pois essas características nos irá iluminar sobre a nova Babilônia que vai surgir no período tribulacional. Nós aprendemos, por exemplo, que a antiga Babilônia ela foi fundada por Babel, ou Babilônia, Babel, né? E o fundador foi Nimrod, o Nimrod mencionado lá no Gênesis, cujas realizações profanas podem ser lidas no 10º capítulo do livro de Gênesis. Ele foi um arquiapóstata da era patriarcal. Ele persuadiu seus companheiros e seguidores a juntar-se com ele na construção de uma cidade, de uma torre que alcançasse até o céu, que deve ser entendida então como um templo, um centro de reuniões para os que não obedeciam a palavra do Senhor. Eles chamaram sua cidade torre de Babel, ou Babel, a porta de Deus. Babi, porta, El, de Deus, né? Por isso Babel. Mas depressa, claro, isso foi transtornado por Deus através de um juízo divino e aquela confusão de línguas que nós vemos relatado em Gênesis 10. Então, desde o início, ela trazia a marca da irrealidade, né? Pois nos é dito que os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa, servia de argamassa para construir essa torre. Então, uma imitação do que é real e verdadeiro caracterizou desde então a Babilônia em todos os tempos, tanto na antiguidade como essa falsa Babilônia que há de ressurgir. Nimrod, né, ou Nimrod Bar Cush, também é um dos nomes de Nimrod, de Gênesis 10, era neto de Cam, ou seja, o filho indigno de Noé. Noé trouxe consigo, do outro lado do dilúvio, a revelação de um Deus verdadeiro. Cam, daí vem os camitas, né, ou canitas aqui, por outro lado, parece ter sido muito rapidamente Cam, né, afetado pela apostasia que provocou o dilúvio, pois não demonstra evidência alguma de alto juízo. Seu nome significa escuro ou escurecido, ou mais literalmente queimado de sol. Esse nome indica o estado da alma do homem, ou seja, a alma escurecida pela luz do céu. Cam, né, ou filho aqui, né, gerou, né, um filho chamado Cush, ou Cush também, traduzindo para o nosso idioma português, seria a tradição de Cush, simbolizava, significava o negro,
que se tornou o pai de Nimrod, ou seja, o líder da sua geração. Então, o conhecimento antigo nos assiste dizendo que a esposa de Nimrod, Bar-Cuxi, foi a notória, né, Semíramis primeira. E ela é considerada a fundadora dos mistérios ou de todo o ocultismo babilônico. É a primeira também sumo sacerdotisa da idolatria. E assim, a Babilônia tornou-se então a fonte da idolatria e a mãe de todo o sistema pagão no mundo antigo. É a religião de mistério ali originada, e essa religião de mistério ali originada na Babilônia antiga espalhou-se, né, por várias formas pelo mundo afora. E está, obviamente, até os dias atuais e terá seu desenvolvimento máximo, obviamente, quando o Espírito Santo for tirado através do arrebatamento da igreja, aquele que o detém o levantamento e a revelação do anticristo. Quando o Espírito Santo for tirado, a Babilônia, essa Babilônia do Apocalipse vai ocupar o lugar da igreja que foi arrebatada. Então, baseado na promessa de que a semente de uma mulher estava por vir, Semíramis gerou um filho que declarou ter sido concebido miraculosamente. E quando o apresentou ao povo, ele foi aclamado como o libertador prometido. Esse era Tamuz. Tamuz era filho de Semíramis. E cuja adoração Ezequiel protestou na época do cativeiro aqui babilônico, né? Então, dessa maneira foi introduzido o mistério da mãe e do filho, um tipo de idolatria mais antigo do que qualquer outro conhecido pelo homem. Os rituais de adoração eram secretos na antiguidade. Apenas aos iniciados era permitido conhecer os seus mistérios. E era o esforço de Satanás para enganar o homem. E até hoje faz isso, né? Satanás adora enganar o homem com uma imitação tão semelhante à verdade de Deus que os homens não poderiam conhecer essa verdadeira semente da mulher quando ele viesse no cumprimento dos tempos, ou seja, aqui uma menção sobre Jesus. Então, Satanás é tão sujo que por causa dessa profecia da mulher que pisaria, né, na cabeça da serpente, criou desde a antiguidade, do tempo de Tamuz, Semíramis, de Nimrod, como nós estamos falando, criou de maneira falseada, que enganosa, né, engodada, essa imitação do nascimento de Jesus. Então, da Babilônia antiga, essa religião de mistério espalhou-se por todas as nações vizinhas e por toda parte os símbolos eram os mesmos. O culto à mãe e culto ao seu filho. Tornou-se então um sistema popular no mundo inteiro. E a sua adoração até hoje, né, como era na antiguidade, era celebrada com as práticas mais repulsivas e mais imorais possíveis. Então, a imagem da rainha do céu, é conhecida hoje como a rainha do céu, né? Inclusive é uma potestade no mundo espiritual, a rainha do céu, ela é conhecida, né, como a mãe e a criança nos braços era vista, né, por toda parte e por todos esses séculos, né, todo esse tempo. Embora os nomes variassem, né, segundo a diversidade de línguas e das nações e dos povos que adoram essa rainha dos céus, ela se tornou a religião misteriosa também na Fenícia, ali próximo a Israel. Pelos fenícios foi levada aos confins da terra, espalhada pelo mundo todo. Astarte e Tamuz, né, a mãe e o filho dessas aventuras, tornaram-se Ísis e Horus no Egito, Afrodite e Eros na Grécia, Vênus e Cupido na Itália, nos romanos aqui, e muitos outros nomes em outras regiões mais distantes pela terra. Dentro de 1000 anos, o babilonismo tornou-se então a religião do mundo que rejeitara a revelação da palavra de Deus, a revelação divina. Então, ligados a todo esse mistério, né, central, existiram vários outros mistérios menores. Dentre eles estavam as doutrinas da purificação do purgatório, depois da morte, por exemplo, a salvação por inúmeras coisas sagradas, como a absolvição sacerdotal, o derramamento de água benta, a oferta de pães para a rainha dos céus, como mencionado lá no livro de Jeremias, a dedicação de virgens aos deuses, que era literalmente uma prostituição santificada, chorar por Tamuz,
né? Durante 40 dias, antes do grande festival de Estar, também é um exemplo dessa grande Babilônia antiga, que dizia que o seu filho tinha ressuscitado da morte, pois se ensinava que Tamuz, o Tamuz lá de trás, filho de Nimrod e Semíramis, né, havia sido morto por um javali e depois ressuscitou. O ovo também era sagrado para eles, né, e daí nós temos aí o simbolismo, por exemplo, na época da Páscoa, do ovo de Páscoa. Tudo isso vem do paganismo, tá, gente? O ovo era sagrado para eles, para quem praticava essas coisas, pois representava o mistério da ressurreição. E assim como o pinheiro também foi o símbolo escolhido para honrar o seu nascimento, ou seja, o nascimento de Tamuz, no solstício de inverno, quando a cabeça de um javali na antiguidade era cortada, comida em memória, né, de um conflito, e uma tora de madeira era queimada em meio a muitas práticas misteriosas. O sinal da cruz também era sagrado para Tamuz, pois simbolizava um princípio de vida e a primeira letra de seu nome. A cruz, né, representava sobre inúmeros altares e templos mais antigos e não se originou, como muitos supõem, como um símbolo do cristianismo. É claro que a cruz, né, que nós usamos cristão, também é um símbolo do cristianismo. O patriarca Abraão, por exemplo, foi separado por um chamado divino dessa religião misteriosa, e com esse mesmo culto maligno da nação que dele nasceu, esteve um conflito constante, né, entre os filhos de Abraão e os filhos de Tamuz e Semíramis. Isso acabou acontecendo principalmente na época de Jezabel, né, uma princesa fenícia que casou com um príncipe de Israel, né, Acabe, e foi enxertado no que restar então da religião de Israel no reino do norte, ou no reino de Acabe, tornando-se então a causa básica do seu cativeiro. Nós vamos falar isso no vídeo posterior, tá bom?